Voltando com o Jogo Aberto Regional aqui pela Band de Campinas e agradecendo a você pelo carinho, pela audiência de sempre. Duas questões com relação à Ponte Preta. Bruno Silva e Hildon devem permanecer na Ponte Preta para a disputa do Campeonato Paulista. Essa informação foi passada agora pelo repórter bandeirantes, o Paulo do Vale. Vamos falar de Copa São Paulo de Juniores. Ituano e Internacional de Limeira, times da região, venceram na segunda rodada da primeira fase da Copa São Paulo. O Ituano atropelou o São Bento em casa. Mas o Galo saiu atrás do placar depois deste gol de Lucas Salina. Mas Gabriel Braga empatou e virou para o time da casa. Jean Carlos ampliou para o Ituano. Depois de boa troca de bola, Wesley, com categoria, fez o quarto do Galo. Bruno, de cabeça, diminuiu para o time de Sorocaba. E Bassani, em cobrança de falta, fechou a conta. Ituano 5, São Bento 2. O Ituano decide a vaga contra o Inter de Porto Alegre neste domingo, às 9 da noite. Pelo Grupo J, a Inter de Limeira recebeu a Desportiva do Espírito Santo e abriu o placar com este golaço de Cezinha. O time de Limeira ampliou com esse canhão de Cauê. Final, Inter de Limeira 2, Desportiva 0. A Inter também decide sua vaga em confronto direto contra o Palmeiras, no domingo, às 4 da tarde. Muito bem, dois times da região. A Internacional de Limeira tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, ou seja, 6 pontos, e vai para um confronto decisivo. A mesma coisa acontece com o Ituano, que tem 6 pontos, o mesmo número de pontos do Internacional de Porto Alegre, e se enfrentam nessa terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores. Vamos voltar a falar de Campeonato Paulista. O Rio Claro se prepara para a disputa do Paulistão. E o técnico Antônio Carlos recebeu a equipe de reportagem da Bandeirantes para falar da preparação da equipe para o Paulistão. A gente já conseguimos pegar 6 ou 7 jogadores que jogaram aqui em 2014. Então a gente já começa com uma basezinha um pouco montada e esperamos que os outros que estão chegando, e ainda vai chegar alguns, que possa se adequar bem, né, com esses jogadores e a gente conseguir fazer uma grande equipe. Tirando os 4 grandes, os outros 16 vão brigar, né, para ficar acima das 4 últimas posições. A gente não é diferente, a gente sabe que a gente está montando um elenco bacana, mas a gente tem que dar uma liga ainda no elenco, tem que entrosar bem e a gente começar com o pé direito, que a gente vai começar em casa, começar com o pé direito e manter uma boa pegada durante o campeonato. Uma média de 14, 15 pontos, eu acho que está livre, entendeu? Esse é o nosso pensamento. E a gente vai, o fator casa é fundamental, tem uma importância muito grande, a gente vai disputar 21 jogos, 21 pontos em casa. Se a gente conseguir 70%, 80% desses resultados, a gente está tranquilo. E muita velocidade, muito passe, muita troca de passe também. A gente não vai fugir muito disso. A gente trouxe novos jogadores de muita habilidade, de muita qualidade, muita inteligência. Então a gente está aí preparando alguma surpresinha aí para o campeonato, para que nós podemos surpreender o nosso adversário. Tigrão, o Rio Claro é mais um time aqui da região de Campinas que vai disputar o Campeonato Paulista da Série A, o Paulistão 2015. Você lembra bem do Buião como jogador do Palmeiras, né? Agora, como técnico, nós vamos acompanhar o trabalho dele na equipe do Rio Claro. Buião, grande figura, radicado aqui em Campinas. Conhece futebol, jogou muito futebol, a gente deseja boa sorte a ele. É uma nova empreitada, é um campeonato muito difícil, traiçoeiro. Buião, você deve estar vendo o programa aí em Rio Claro, 15 não dá, hein? 18 a 19 é a linha de corte para permanecer, mas eu acho que o Rio Branco tem caixa e tem bala na agulha para muito mais do que isso, para brigar por coisa muito melhor. Rio Claro, né? O Rio Claro, perdão. Rio Branco, na verdade, o Rio Claro. E a gente fui traído aqui pela questão da água que corre no mesmo sentido, é tudo rio. Mas é o seguinte, o meu caro Buião, com 15 não dá. Não sei onde você arruma tanto repertório, Tigrão, você é incrível. Eu estava na canoa, era tudo rio. É o seguinte, Buião, 18, 19, mas o Rio Claro tem condições de brigar aí por título do interior ou até por coisa melhor. Então, boa sorte a você, você merece. E a cidade do Rio Claro, de Rio Claro é muito simpática e lá nós temos uma grande audiência, é uma cidade que adora futebol e acho que tem tudo para dar certo esse projeto aí, agora capitaneado por você no comando da comissão técnica.
Muito bem, daqui a pouco vamos falar da Copa São Paulo de Juniores. O Guarani tem um confronto amanhã, lá em Ilhabela, com a equipe do São José, para a última rodada da fase de grupos, da fase de classificação. O Guarani tem o mesmo número de pontos da equipe do Criciúma. O Criciúma enfrenta o Vila Nova e o Guarani enfrenta o São José, com transmissão pela Rádio Bandeirantes. Mas, Vinícius, temos novidade no Guarani com relação ao leilão envolvendo um apartamento de uma pessoa no Cambuí que não tinha nada a ver com o processo do Guarani, com o leilão, com a justiça. Pois é, na verdade, mais um imbróglio jurídico, né? Esse leilão que já foi embargado recentemente, a pedido da Prefeitura, que cedeu nos anos 70 2 matrículas das 5 que foram leiloadas e, em função disso, o leilão já estava em um processo um pouco complicado. E nesta semana, mais uma informação. Isso porque, por conta de um erro de digitação, um erro da Justiça, foi incluído neste edital do leilão uma outra matrícula que sequer pertence ao Guarani. O erro foi meramente de digitação, foi escrito uma matrícula e não uma transcrição, e aí, por conta disso, ocorreu ali a inclusão de um apartamento na região do Cambuí. Seria só excluir, o processo seria esse, a própria Justiça solicitar a exclusão desse apartamento, não teria qualquer tipo de interferência no leilão propriamente dito. Só uma dúvida, até para você responder junto, por favor, Vinícius. Claro. Ao ser excluída essa transcrição ou matrícula do apartamento que não estava fazendo parte, então, do lote a ser arrematado, muda o valor da arrematação? Como é que é isso? O ponto é justamente esse. A partir do momento que você coloca neste edital algo que não é do seu por direito e que é de um terceiro, muda totalmente o valor. Isso porque, se estivesse no edital absolutamente escrito como transcrição, não haveria problema algum. Como estava como matrícula, este foi o erro de digitação, a matrícula constando o número 21.716 pertence a um apartamento no Cambuí. E no edital consta como um valor de quase 14 milhões, algo totalmente irreal para um apartamento no Cambuí. E de quem que foi o erro? O erro é da Justiça. O Guarani teve uma reunião ontem no Conselho Administrativo. O Guarani está amplamente tranquilo de que nada vai haver de modificação, mas a informação que eu tenho, até conversando com um advogado respeitado aqui na cidade de Campinas, é de que, infelizmente, esta senhora, que sequer gosta de futebol, terá, sim, infelizmente, de contratar um advogado para provar de que aquele apartamento é seu por direito. Com relação a contratações, o nome do Paulo Roberto, que foi divulgado ontem, a diretoria do Guarani já confirmou essa contratação, já é oficial. Como é que está esse processo dessa aquisição, dessa contratação no Guarani? Não, ainda não confirma, é tratado com muita cautela o nome do Paulo Roberto. O que se sabe é que ele chegaria a pedido do técnico Marcelo Veiga, por já ter trabalhado no Bragantino, tem passagens pelo Botafogo de Ribeirão, formado nas categorias de base do Bahia e que estava no futebol chinês. Ainda não é oficial, mas informação do Marcos Luiz é de que o jogador está bem perto de ser confirmado nos próximos dias como reforço do Guarani. Tigrão, Copa São Paulo de Juniores. O Guarani tem um confronto neste sábado contra o São José, lá em Ilhabela, às 3h30 da tarde. O Guarani tem o mesmo número, a mesma pontuação do Criciúma, ou seja, uma vitória na estreia contra o Vila Nova de Goiás pelo placar de 2-0 e depois o empate na segunda rodada com o Criciúma. Os dois times vão em condições de igualdade para a última rodada. Mesmo ganhando, o Guarani não terá a garantia de que ele terminará o grupo em primeiro lugar, porque depende do resultado do chamado jogo de fundo, o segundo jogo, que é entre o Criciúma e a equipe do Vila Nova. Mas uma vitória, com certeza, dará uma vaga com o Guarani como segundo colocado entre aqueles 6 melhores da competição. Ela não garante matematicamente em função exatamente disso que você disse, porque vai depender do jogo de fundo, do jogo do Criciúma, só que é um passo muito importante no sentido da classificação, com os 7 pontos. E com os 7, dependendo de saldo e daquilo que acontecer, mesmo que não dê o primeiro, com os 7, o Guarani pode se classificar, volto a dizer, dependendo de tudo que vai acontecer, mesmo que o Criciúma vença e fique no critério de desempate à frente do Guarani, na questão do critério técnico de classificação por índice técnico, com 7 pontos, o Guarani pode, mesmo que não fique em primeiro no grupo, ficar com uma das 6 vagas que serão destinadas às equipes do índice técnico. Portanto, a vitória é fundamental. Um empate, para mim, tira o Guarani praticamente de qualquer possibilidade. A vantagem de terminar em primeiro lugar é que você mantém a classificação direta, né? Você já garante essa classificação direta e você mantém a sede em Ilhabela. Classificando em segundo, como um dos 6 melhores colocados
na segunda posição, o Guarani terá que mudar de sede. Muda de casa. E lá já está aclimatado, já se acostumou e está tudo em ordem. O Vinícius, essa semana o Guarani teve muitos problemas que é com relação a uma virose. Sim. Acabou pegando alguns atletas, inclusive o João Vitor, que esteve aqui ontem, acabou falando, dando o testemunho dele desse assunto. É uma coisa que preocupa e o técnico Carlinhos depende do departamento médico para escalar o time para a partida contra a equipe do São José. Infelizmente, preocupa e muito. A gente sabe que isso acontece frequentemente no litoral. Muitos jogadores estão com virose, eu diria que 2 ou 3 de todo o elenco que viajou não estão ainda com esta infecção. A gente sabe, inclusive, que alguns atletas que não viajaram a princípio para Ilhabela foram requisitados às pressas e estão viajando para a cidade de Ilhabela. Agora, o próprio Marcos Luiz, que está hospedado lá, também trabalhando, está com esta virose. Está com virose, Marquinhos? Marquinhos está com virose. Nossa, também, que cena dantesca. Não pegou a todos e esta é uma situação Marcos Luiz com virose. Madonna minha. Vai perder os quilos, viu, Tigrão? A vantagem é essa. Você já imaginou? Vai perder os quilos. Olha, se eu tivesse lá na posada do Alemão, eu juro por Deus que eu queria dar uma buraqueada no Marquinho, dando uma desovada. É uma cena, no mínimo, engraçada. Você é um brincalhão, Tigrão. Vamos conferir os jogos dos times da região de Campinas na Copa São Paulo de Juniores na terceira rodada. Vamos lá. Põe na tela. Muito bem. Os jogos do sábado, pela terceira rodada, às 11 da manhã, teremos o Náutico enfrentando a equipe da Ponte Preta. Cumprindo tabela. O Náutico, decepção no grupo, cumprem apenas a tabela. Às 14 horas, o Paulista de Jundiaí tá no páreo. Enfrenta o Cacerense, lá do Mato Grosso. No mesmo horário, o Red Bull Brasil, que é da região, enfrenta o São José do Amapá. Tá fora o Red Bull. 15h30, com transmissão Bandeirantes, o Guarani enfrenta o São José do Rio Grande do Sul. São José já está fora e o Guarani tem a chance aí de se classificar, inclusive, em primeiro. Tá no páreo. Às 16 horas, voltando à tela, às 16 horas teremos a partida envolvendo a equipe do Sumaré, essa fase da Copa São Paulo de Juniores e a terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo. Só confirmando lá, o Sumaré pega o Sport do Recife, o Paulínia o Curitiba, o Primavera o Cruzeiro. E no domingo, a Internacional de Limeira enfrenta o Palmeiras, também às 16 horas. Jogaço, hein? E às 9 da noite, Ituano Internacional. 2 jogos importantes, equilibradíssimos esses grupos aí. Inter e Palmeiras decidem a vaga em Limeira, Limeirão, estádio Major José Levi Sobrinho. Jogaço, hein? Jogo para casa cheia, até porque a torcida do Palmeiras em Limeira é muito grande, muito grande. E a da Inter, né? Nem precisamos dizer que é o grande campeão paulista de 86. Talvez o melhor jogo dessa terceira rodada, esse Inter em Palmeiras no Limeirão, dentro da área de abrangência aí da TV Bandeirantes, grande audiência nossa lá em Limeira. E Ituano Internacional. Outra pegada boa, os dois com possibilidades. 6 pontos para cada. 2 grandes clássicos aí, em termos de, evidentemente, divisão de base, decidindo vaga. Muito bem. Tigrão, por gentileza, chame o intervalo comercial. Agora? Agora. Venha comercial, por favor.